Boa tarde a todos. É sempre um prazer imenso poder estar aqui para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje, o tema que foi escolhido é uma parábola bem conhecida, com certeza, de todos nós. O bom samaritano. Gostaria de convidar vocês para fazermos como se fosse uma receita de bolo, nós prestarmos bastante atenção nessa questão 642 do Livro dos Espíritos e reservá-la para depois, conforme nós formos... vou levantar aqui. Nós formos nos aprofundando nos nossos estudos, vamos verificar que essa questão 642, ela é diretamente ligada à parábola de Jesus, do bom samaritano. Quando Kardec pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, vamos deixar de lado essa questão e depois voltamos para ela. Para nós entendermos melhor esta parábola, precisamos entender o contexto em que ela foi contada. Então, inicia assim. Certa ocasião, Jesus falava para os judeus, que estava ali pregando seus ensinamentos, quando levanta-se um doutor da lei, e esse doutor da lei, nós podemos entender que naquela época eram pessoas de profundo conhecimento das leis de Deus, e no intuito de desestabilizar até os ensinamentos de Jesus, ele questiona, mestre, mas o que é preciso para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus, em sua infinita sabedoria, ele não responde a pergunta, mas ele devolve um questionamento para esse doutor da lei. Então, ele pergunta, o que está escrito na lei? Como você a lê? Porque, afinal de contas, se estamos tratando com uma pessoa que tem o entendimento das leis de Deus, não vai ser difícil responder a pergunta. E não foi difícil mesmo, ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, contente com a resposta, disse, faça isso e viverá. Mas o doutor da lei, não contente com a pacificação de toda a explicação de Jesus, afinal de contas, o desejo seria causar algum embaraço, causar alguma confusão. Ele pergunta então a Jesus, mas e quem é o meu próximo? Porque, afinal de contas, definido o amor a Deus, a devoção a Deus, não havia dúvida. Mas quanto ao próximo, poderia ter ficado um ponto de interrogação. E Jesus, então, não responde novamente a questão e começa a contar uma história. Ele conta a história que, certa vez, descia um homem de Jerusalém a Jericó, por uma estrada deserta. Este homem fora cruelmente atacado por malfeitores, que lhe deixaram à beira do caminho, machucado, sem suas vestes, sem suas posses, quase morto. Depois, por esse mesmo caminho, descia um sacerdote, passou por esse homem, observa e segue adiante. Um pouco depois, pelo mesmo caminho ainda, desceu um levita, que também passa pelo homem caído à beira da estrada, observa e segue adiante. E Jesus comenta que
há um terceiro homem que viajava por essa estrada. Percebam que ele não fala que este terceiro homem descia, para depois nós irmos fazendo os nossos links. E este homem viajava por essa estrada e era um samaritano. E diferente dos outros dois que passaram por ali, ele para, ele presta socorro a esse homem que estava ali caído, ele trata-lhe as feridas. Na época se utilizava óleo e vinagre, que foi o que ele utilizou para poder tratar as feridas desse homem. Além disso, ele coloca este homem sobre o seu animal, ele leva esse homem a uma hospedaria e lá ele pernoita com este homem. Ele cuida de suas feridas também na hospedaria, ele dá assistência a esse desconhecido. E depois, no dia seguinte, puxando do bolso 2 denários, ele ainda diz ao dono da hospedagem que qualquer outra despesa que possa surgir por conta da hospedagem e dos cuidados que aquele homem necessitar, seria por conta dele, que na volta ele acertaria. E aí, terminando a história, Jesus novamente pergunta ao doutor da lei: qual deles, dos 3, é que você acha que foi o próximo do homem caído? E ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, assim, vamos agora fazer uma reflexão sobre essa parábola. É importante que nós consigamos entender o contexto que Jesus contou, como falei inicialmente. Afinal de contas, ele estava em meio aos judeus, contando, ou melhor, fazendo as suas pregações e os seus ensinamentos. Quando ele é desafiado, digamos assim, por esse doutor da lei, Jesus poderia ter escolhido quaisquer 3 personagens, 4 na verdade, né? Porque temos o homem ali, para fazer parte da parábola. Mas a sua sabedoria infinita, o que ele faz? Ele escolhe um sacerdote que é um profundo conhecedor das leis, ele escolhe um levita que também tem o seu conhecimento das leis de Deus, e ele escolhe um samaritano. Vejam a coragem que Jesus teve, porque samaritano era um povo, não vamos falar assim odiado pelos judeus, mas era um povo que eles tinham muitas restrições. Eles tinham restrições religiosas, inclusive, eles tinham restrições de etnia. E Jesus escolhe o samaritano para ser aquela pessoa que assiste aquele homem que está à beira do caminho, trazendo ali naquele momento uma forma de tentar trazer a união daquela separação que já estava estabelecida de forma secular naquele povo. Então, ali começa um ensinamento de Jesus. Neste pequeno detalhe, imaginem os ouvintes ali de Jesus, sendo judeus, quando Jesus conta a parábola, passa o sacerdote, não parou? Passa o levita, não parou? Vai passar um judeu, com certeza, e vai parar, e vai assistir, vai atender. E não. Na verdade, vai passar aquele que, para os judeus, é uma pessoa que não tem muita valia, porque um samaritano, em tese, para os judeus, não poderia fazer nada de bom. Então, Jesus já traz ali um ensinamento para aquele povo que ouvia.
também não podemos deixar de observar a figura do homem, porque Jesus toma o cuidado, então, de definir bem os personagens, quando ele fala do sacerdote, do levita, do samaritano. E este homem é uma figura anônima. Em nenhum momento na parábola nós conseguimos dimensionar quem é esse homem. Qual é a sua raça, qual é a sua religião, se ele era um homem de posses ou não, afinal de contas fora saqueado e ali ficou sem nada. Mas Jesus faz questão de denominá-lo apenas como homem. Ele é uma pessoa qualquer, que para o samaritano não teve a mínima importância. Ele simplesmente atendeu ao desconhecido, ele simplesmente doou o seu tempo e a sua atenção no momento em que a pessoa mais precisava da sua ajuda. Ele teve compaixão. Também não estamos aqui para ficar fazendo nenhum julgamento. Claro que trata-se de uma parábola, mas se formos ficar pensando, mas por que será que o sacerdote não parou? Por que será que o levita não parou? Enfim, isso não está escrito, a gente não tem, mas podemos ter várias deduções, podemos imaginar naquela época sacerdotes e levitas, se encostassem um corpo morto, perderiam sua purificação. Então podemos entender que talvez eles passaram reto por isso, passaram reto porque tiveram medo que naquela estrada fossem eles os próximos a serem saqueados. Afinal de contas, era uma estrada deserta, propícia para esse tipo de situação. Ou simplesmente não estavam em um bom dia, não conseguiram enxergar a oportunidade que tiveram de poder fazer algo por alguém. Enfim, não temos como saber. Mas também temos uma interpretação muito interessante de Karl Schutel, que é um grande divulgador da doutrina espírita. Quando Jesus, com certeza, provavelmente ele deve ter se baseado, né, essa interpretação dele, nas próprias palavras de Jesus. Porque quando Jesus disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó, nós temos duas situações a observar. Observamos a questão geográfica, porque sabemos que Jerusalém fica realmente acima de Jericó. Então, por isso, o homem descia, assim como sacerdote e levita desciam. Mas o que nos chama a atenção é que na parábola, Jesus fala que o homem descia, sacerdote descia, levita descia, mas o samaritano viajava pela estrada. Ele não descia aquela estrada. Então, essa interpretação dele é muito interessante porque ele fala da vibração que nós podemos trazer para nós nos dias de hoje, com certeza. Porque ele fala que Jerusalém, como era um centro religioso, ele entende que as vibrações eram menos densas. Já Jericó, sendo um centro comercial, onde ali aconteciam os negócios, as trocas, as vibrações eram mais densas, porque na verdade todas as paixões humanas, né? E o que acontece? Ele entende que possivelmente, mergulhado em vibrações mais densas, o homem sintonizou com as vibrações dos assaltantes que o maltrataram e roubaram. Se nós formos pensar na nossa vida, quantas vezes nós baixamos nossa vibração? Quantas vezes nós temos a oportunidade de sermos este homem, vítima de um assalto, mas no caso espiritual, de termos a nossa paz roubada, de termos a nossa harmonia ameaçada.
E segundo ele entende que o viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Ele entende que o samaritano que se aproxima é o próprio Mestre Jesus. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões, que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. Mas, assim, a gente pode até se atrever a dizer que nós podemos ocupar qualquer papel aqui dentro. Nós podemos ocupar também o papel do sacerdote, o papel do levita, porque quantas vezes nós verdadeiramente nos interessamos em nos aproximar do outro? Quantas vezes nós vivemos somente de protocolo? Quantas vezes a gente pergunta: ai, fulano, como é que tu tá? Mas não querendo nem saber. Eu não quero saber como é que a pessoa tá, eu só estou perguntando porque é educação. Sou uma pessoa educada, então... Porque se envolver dá trabalho. E não tem como nós nos aproximarmos de alguém sem se envolver. Não tem como a gente fazer pelo outro, enxergar o outro sem envolvimento. E, infelizmente, ainda não conseguimos, ainda somos lá como os judeus, que julgamos os samaritanos, que olhamos e vemos que a pessoa não tem condições disso ou daquilo e que a pessoa não merece, ainda temos essa pretensão de dizer, de julgar quem merece ou não merece o nosso auxílio. Infelizmente, ainda somos sacerdotes. Estamos aqui dentro de um centro espírita, ouvindo uma palestra, estudando. E será que quando vamos lá fora, quem será? Qual o papel que nós utilizamos? Será que conseguimos mesmo ser o samaritano? Ou nos revestimos de sabedores e conhecedores da lei de Deus? E estamos tão envolvidos com esse conhecimento que não conseguimos olhar para o lado e ser próximo de alguém. Vejam que o samaritano, ele foi até a hospedaria, ele passou a noite cuidando de um desconhecido. Para ele não importava o nome, não importava nada, ele não sabia quem era. E quantas vezes nós temos parentes hospitalizados e vamos terceirizando essa caridade, né? Não, pode ir tu hoje, vai tu, amanhã de repente eu consigo ir. Infelizmente, a gente ainda faz isso. A gente ainda precisa de muito ensinamento. Então, podemos verificar essa parábola como um ensinamento precioso demais para a humanidade, porque há 2000 anos atrás, Jesus nos mostra que nós não entendemos nada de amor, que nós não entendemos nada de compaixão. E hoje estamos aprendendo, nos dedicando, com certeza, mas ainda não sabemos. Mas o importante é continuarmos, não? E segundo Emmanuel, então lá com a parábola do samaritano generoso, Jesus nos apresenta um novo campo afetivo, quando ele traz essa preciosa informação no livro Marcas do Caminho. Vejam o que o benfeitor nos diz a respeito desse assunto compaixão na história da humanidade. A história do bom samaritano, ainda hoje, compele-nos a reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus à união e à paz. Vejam, a união e a paz começa lá antes da parábola, quando ele começa a contar a história para os judeus que têm as suas divergências com os samaritanos. Ali ele já trabalha a união e a paz entre as criaturas, e não antes dele. Os papiros do Egito ancião não se reportam a qualquer sentimento, qual o da parábola,
capaz de reunir corações estranhos uns aos outros. Os documentários de Roma imperial não evidenciam qualquer vestígio de semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos, não nos revelam indícios desse amor ao próximo, desacompanhado de indagações. E, por fim, os arquivos de povos outros que passaram na Terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato a necessitados que se desconheça. E Emmanuel segue dizendo que Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre, que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo e de raça. Então, se nós fizermos um exercício e trouxermos essa parábola para os dias de hoje, vamos brincar que Jesus está aqui e ele está contando essa história aqui para nós. Então, desce um católico, passa pelo homem, segue adiante. Desce um protestante, passa pelo homem, segue adiante. Desce um umbandista, passa pelo homem, segue adiante. Passa um hinduísta, enfim, todas as religiões. Passa um espírita, e o espírita também não para. Ele segue adiante. E aí vem um ateu. E esse ateu, não que ele não conheça as leis de Deus, sabemos que muitas pessoas não acreditam, mas não é por isso que desconheçam, mas digamos que é uma pessoa diferente dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos, é uma pessoa que não tem a prática de religião, não frequenta templos, enfim, não se importa com isso. E este ateu seria o nosso samaritano nos dias de hoje. Porque muitas vezes temos o conhecimento e não conseguimos aplicá-lo na prática. E este foi um dos ensinamentos mais importantes da parábola. Jesus está nos mostrando que para Deus o que realmente importa é a nossa atitude. De nada vale todo o nosso conhecimento se não tivermos a atitude. Assim como o sacerdote e o levita, quantas vezes por dia nós somos samaritanos? Quantas vezes por dia somos sacerdote e levitas? Passamos adiante das pessoas que têm problemas, pessoas que passam por alguma queda moral de algum tipo. Todos nós passamos. Alguma doença grave que bate a porta. Porque, claro que Jesus, nessa figura do homem caído à beira da estrada, foi uma forma de nos ilustrar, mas de uma forma bem extremada, só que é para o nosso despertar e pensarmos... Todos os dias temos pessoas caídas ao nosso lado. Temos dentro de casa, às vezes. E às vezes não conseguimos ser próximos de quem está próximo fisicamente de nós. Então agora, vamos pegar aquela questão que tínhamos reservado lá, a questão 642, e refletir um pouquinho sobre ela e termos a dimensão da grandeza do que é a nossa doutrina espírita, porque nós vamos entender que essa questão 642, assim como a máxima do Evangelho, fora da caridade não há salvação, estão diretamente ligadas à parábola que Jesus contou. Então, a pergunta é a seguinte, duas perguntas, né?
O fato dos 2 homens não terem feito mal ao homem ali caído à beira da estrada ajudou de alguma forma? Então, vocês acham mesmo que o fato de não fazermos o mal a alguém, nós já estamos ajudando? Porque nós temos essa máxima, né? Se eu não posso ajudar, pelo menos eu não vou prejudicar, tá tudo certo. Não. Somos responsáveis por não ter tentado até o limite de nossas forças. Somos responsáveis por não fazer o bem, pela omissão. Os espíritos respondem isso a Kardec. E por outro lado, quantos males foram evitados com o bem que o samaritano fez àquele homem? Então, no mínimo, a morte, no mínimo. E voltando ali para os 2 homens, cada vez que alguém passou por ele e não o socorreu, aumentou a sua dor, pioraram suas feridas, aumentou o risco de passar mais alguém por ali e ver aquele homem caído e agredi-lo novamente e ele ir a óbito. Então, não fazer o bem causou muito mal àquele homem. E é isso que nós devemos pensar. Que nós temos sim a responsabilidade de fazer o bem. Então, vejam que essa questão 642, ela vai ao encontro de tudo que Jesus nos ensinou na parábola. Tudo. E a máxima do Evangelho, com certeza, continua. É como se fosse uma sequência dessa parábola, porque, na verdade, nós podemos encontrar caridade em quase tudo, todos os dias. Temos oportunidade de sermos caridosos. Temos oportunidade de sermos qualquer um deles. Ora somos o homem caído precisando de ajuda, ora somos os sacerdotes e os levitas. E que bom que ora consigamos ser o samaritano. Então, queridos irmãos, gostaria de deixar aqui o convite a todos para que possamos aceitá-lo, porque Jesus, com essa parábola, nos fez um convite de sermos próximos, de sermos caridosos, de conseguirmos enxergar o outro. E como o benfeitor Emmanuel nos fala, a prática do bem sempre será o nosso advogado onde estivermos. Então, além do prazer que temos em fazer o bem, nós recebemos muito da espiritualidade. Recebemos muito, porque é só o que Jesus espera de nós, que possamos ser próximos, possamos amar a Deus sobre todas as coisas e possamos ser próximos do outro. E esse outro não importa quem seja. Quero agradecer a todos pela atenção, pela paciência e que todos nós possamos aceitar esse convite. Que assim seja.